Bom dia, irmãs e irmãos. Graça e paz. A gente piscou e já estamos em novembro. O ano está passando rápido, né? Todo ano parece que passa rápido. Alguém me diz que é porque a gente está fazendo tanta coisa que a gente não está prestando atenção nem no relógio nem no calendário. Por isso que quando a gente percebe, o tempo já passou. Mas espero e tenho orado para que o Senhor tenha te sustentado até aqui e você esteja enxergando isso na sua vida. Eu sei que nossa vida é cheia de desafios, né? E ainda a gente tem um tempo até o fim do ano para batalhar. Mas que realmente a mão do Senhor esteja na sua vida e te ajude nesse finalzinho para você tomar um fôlego, ganhar força e poder caminhar até o fim. Falando de desafios, né, irmãos? Essa semana aconteceu algo que para mim foi muito desafiador de pensar e digerir, que foi aquela operação policial que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Eu acho que não tem gente que não saiba dessa notícia. A gente acordou terça de manhã, começando a contar o número de corpos. Na quarta-feira, a gente ficou estarrecido com o número de pessoas que perderam as vidas, né? Suas vidas. E quarta-feira, eu estive orando para Deus, Deus, que pena, né? Que pena que nesse mundo existe crime. Que pena que neste mundo a gente tem que usar da violência para resolver as coisas. Que pena que vidas têm que se perder por causa dos nossos pecados. Mas enquanto eu estava em oração tentando digerir a notícia, vocês devem ter visto também. Saiu muita opinião por aí sobre isso, né? Que é um acontecimento que mexeu com todos nós. E era tanta opinião que uma hora eu queria acompanhar o que as pessoas estavam falando. Uma hora eu tive que dar uma parada porque cansei. Era muita coisa sendo dita. E olhando para essas coisas, eu percebi que estava em jogo várias coisas, né? As pessoas falavam qual que era a melhor forma de combater a criminalidade no Brasil, né? As pessoas também debatiam qual que é a verdadeira solução para não permitir mais que tráficos, né, ou esse tipo de coisa cresça dentro das comunidades mais carentes. Qual que é a melhor maneira da polícia agir ou do governo agir. Foi dito muitas coisas e naquele tom de um acusando o outro, né? Tá vendo, né? Vocês que pensam de um lado, vocês que deixaram isso aqui acontecer. E isso foi uma das razões porque eu fiquei um pouco cansado de tentar acompanhar os debates. Mas prestando um pouco de atenção nessas falas, eu percebi que tem um assunto importante também, que é o que mexe muito com todo ser humano. É a questão da justiça. Tem muita gente cansada de ser vítima do crime. Então, quando viu aquilo acontecer, falou assim, ufa, finalmente estamos fazendo justiça. Mas tem gente também que é radicalmente contra a violência e fala assim, que absurdo, né, o pessoal ter matado tanta gente. Isso é injusto. Olha só, os dois lados estão brigando um com o outro por causa da justiça. Vou pedir para projetar aqui. Tem uma frase de um pensador italiano, Ferdinando Galliani. Ele viveu no século XVIII. Foi com um pouco de humor que ele disse o seguinte: toda a educação se reduz a estes dois ensinamentos. Primeiro, aprender a suportar a injustiça. Segundo, aprender a suportar o aborrecimento. O que ele está dizendo aqui? Uma das coisas mais importantes que o ser humano precisa aprender é como lidar com a injustiça. E por que isso é um desafio? Porque a injustiça gera aborrecimento. Causa dentro de você um sentimento muito ruim, que se você não saber lidar com isso,
vai te prejudicar profundamente. O duro é que esse mundo é cheio de injustiça, né? Você vê gente que fez o mal e não está pagando por isso. Parece que está impune. E você fica assim, né? Não é possível uma coisa dessa, né? Também tem, às vezes você está no trabalho e vê que quem faz as coisas certas ou bem, às vezes não é reconhecido. E às vezes a pessoa que faz as coisas na coxa é promovida e você fica assim, meu Deus do céu, por que isso acontece? Mas quanto mais a gente vai vendo injustiça, a gente não se dá conta daquilo que acontece dentro de nós. Surge uma ira, surge uma indignação, eu diria que surge também uma descrença na justiça, que aquela pessoa que não trata isso vai ficando cada vez mais fria, cínica. Ó, tá vendo? Né? É para que fazer a coisa certa aí? Não vale a pena. Eu acho que eu sou um otário de tentar seguir a regra aqui, porque olha só o pessoal que está se dando bem. Quer saber? Eu também vou. Vou tentar achar o melhor jeito de eu lidar, porque, poxa, senão só eu vou sair perdendo nisso aqui? Não, não vou. Olha só como a injustiça, mal trabalhada em nossas vidas, vai nos tornando um ser humano pior. E eu diria que um ser humano cada vez mais distante do que Deus deseja para nós. Óbvio que a Bíblia, ele nos ordena, inclusive, a buscar a justiça, não é? Nós cremos que existe justiça, que existe o caminho correto, que existe referência do que deve ser seguido. Mas você tentar buscar o correto também é ter que lidar com as coisas que são incorretas. Quanto mais você é consciente daquilo que é correto, mais indignado você vai ficar com aquilo que está errado, porque você vai perceber ainda mais coisas que não estão certas. Olha só que desafio. Mesmo quando nós buscamos justiça, nós temos que lidar com o sentimento de injustiça. E isso pode nos envenenar, irmãos. É por isso que eu gostaria de hoje, junto com vocês, buscar na palavra um remédio para esse veneno. Uma ajuda do Senhor para que, embora a gente busque a justiça, nossa alma não se corrompa ao ver a injustiça nesse mundo. Então, quero convidar você a abrir as suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 4, versos 1 a 11. Jonas, capítulo 4, versos 1 a 11. Na verdade, é o capítulo inteiro, né? E aqui eu gostaria de, junto com vocês, descobrir como achar justiça nesse mundo que tem tanta injustiça. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, deixa eu contar um pouco o que está acontecendo aqui nessa passagem da Bíblia. O livro de Jonas conta a história de um profeta, Jonas, que recebe de Deus uma incumbência. Vai até a cidade de Nínive e você vai pregar a minha mensagem, a mensagem de Deus, para aquele povo. Você vai ver isso logo no começo do livro. A cidade de Nínive é uma cidade que existe ali no Iraque, né? E, inclusive, no próprio livro de Jonas, diz que essa cidade era considerada uma das maiores cidades da época, que você levava vários dias para andar de ponta a ponta, o que significa que eles tinham um exército muito grande, eles tinham uma influência política e econômica muito forte também. Mas era uma cidade com uma má fama. Quando vocês vão olhando para aqueles livros dos profetas na Bíblia, tem um profeta chamado Naum. Talvez você nunca tenha lido, mas aproveita que a gente está vendo sobre Jonas, dá uma olhada ali. Naum fala o livro inteiro sobre a cidade de Nínive. E por que ele tem que usar o livro inteiro para falar dessa cidade? Porque era uma cidade perversa, violenta. E a gente imagina que isso se expressava quando eles iam invadindo outros povos, os massacres, as torturas, né, os crimes que eles cometiam por onde andavam. Então,
Inclusive, a mensagem de Deus no livro de Naum é muito clara. Se não se arrepender, eles têm que ser destruídos. Parece que Jonas sabia disso. Então, o próprio livro de Jonas conta que quando ele recebe essa ordem de Deus, fala assim, eu não vou trabalhar em favor desses caras não. E tomou um rumo contrário de Nínive. Pegou um navio que ia para longe de Nínive, não para Nínive. Ele se rebelou para Deus, porque era um absurdo você ter que ir lá para uma cidade que era tão corrompida. Bem, vocês devem lembrar da história famosa de que ele tentou fazer isso, mas o navio que ele estava entrou numa tempestade, depois decidiram que tudo estava acontecendo por causa dele, da desobediência dele com Deus, então ele pede para ser jogado no mar. Ali um peixe abocanha ele sobrevive dentro do peixe e ali ele faz uma oração se arrependendo da decisão que tomou, falando, não, Deus, realmente eu estou errado aqui. E Deus ouve a oração dele, faz o peixe cuspir no caminho de volta ali para Nínive, e Jonas vai lá. Você ainda vai ver, no capítulo anterior, 3, que Jonas, quando chega lá, ele rasga o verbo para o pessoal de Nínive. Dá para sentir que ele não está confortável, está uma raiva enorme, falou duramente, né? E deu para perceber que o Jonas queria mesmo que aquela cidade recebesse a justiça que ele tanto estava esperando. Mas, olha só, o povo de Nínive escuta uma palavra dessa, o que acontece com eles? A Bíblia diz que se arrependem do mal que eles estavam fazendo. Aquela cidade tão corrompida, todo mundo fala, nossa, é verdade, estamos errados. E no final do capítulo 3, você vai ler que Deus, então, ele desiste de destruir Nínive. E a gente entra aqui no capítulo 4. O que aconteceu com Jonas quando viu tudo isso? Né? Vamos ver a partir do verso 1. A Bíblia diz o seguinte, isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor, antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. O Senhor respondeu, você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Qual que é a reação de Jonas aqui? Ele ficou aborrecido e muito irado. Lembra do que o Galiani falou para a gente? Reação natural, talvez, de alguém que estava esperando uma justiça naquela cidade. E o próprio Deus falou que não ia mais cumprir essa justiça. E bem, e você pode ler isso aqui e achar que Jonas ficou chateado. Eu não usaria a palavra chateado. É muito mais forte do que isso. Por que eu posso dizer isso? Olha a oração que ele faz para Deus. Deus, antes de sair de casa, foi isso que eu disse que o Senhor faria. Eu já sabia que o Senhor faria. Eu sabia que o Senhor é misericordioso e compassivo, né? Lento para se irar, cheio de amor. E eu já sabia que o Senhor estava prestes a perdoar esse povo de Nínive. Olha só uma coisa absurda que está acontecendo. Não sei se você está percebendo. João está falando uma coisa muito bonita sobre Deus, né? Ele está dizendo exatamente o que a Bíblia é. Que a Bíblia fala sobre quem Deus é. Que Deus é um Deus de amor. Né? Então, embora ele se ire contra o pecado, ele também tem amor para perdoar. A fala de Jonas, para mim, é perfeita se não fosse por uma coisa. Ele está indignado porque Deus é assim. Porque Deus é um Deus de amor. A gente acha absurdo, né? Peraí, por que você está bravo porque Deus é um Deus misericordioso? Vocês não estão achando estranho isso?
até um absurdo, mas vamos percebendo o que está acontecendo dentro dele. Ele, depois de fazer essa declaração de quem Deus é, olha o que ele pede para Deus. Pode tirar minha vida. Não quero mais viver para viver essa situação aí. Né? Para mim é melhor morrer do que viver desse jeito. Não quero viver olhando para esse povo sem ser destruído. E olha só, Deus percebe essa indignação de Jonas e pergunta, por que você está tão bravo assim? Essa pergunta de Deus é importante, porque Deus está falando, por que a sua ira e indignação é tão grande, a ponto de inclusive se indignar com o meu amor? Sabe o que Jonas está falando aqui? Ele nem queria que Deus fosse do jeito que ele é. Ele queria que Deus agisse de outro jeito. Ele queria que Deus fosse uma pessoa que iria cumprir a sua ira ali em cima. Ele queria demandar de Deus. Ele estava pronto para rejeitar Deus em favor da justiça que ele acreditava que tinha que ser feita. A gente não chega a esse ponto? Bem, isso deve ter acontecido com vocês também, espero, né? Com certeza acontece comigo, mas um dia eu estou dirigindo ali na Marginal Tietê, né? Estou na pista central, ali é 60, 70 por hora, seguindo direitinho o limite de velocidade, de repente entra um SUV aqui, do nada, sem piscar, e chegou muito perto. Eu acho que o cara não me viu chegar. Eu tive que frear para não bater com o cara. Com certeza o cara estava acima de 80 por hora. Sobe sangue na cabeça, né? Fala, meu, o que esse cara tem na cabeça? E eu vejo esse cara posturando ali na minha frente, indo embora. Ah, irmãos, né? Naquela hora eu falo assim, ó Deus, ó, tá vendo? Tá vendo? Esse cara aqui, ó, não dá para deixar esse cara ficar desse jeito, né? Alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que acontecer nele. E eu fico lá, às vezes orando para Deus, Senhor, que haja uma viatura da polícia logo ali na frente, para encontrar esse cara ali. E assim, como eu não estava vendo viatura nenhuma, eu começo a torcer por outras coisas, né? Que esse cara bata o carro ali na mureta do lado, que o carro derrape, que o cara se dê mal. E só que assim, o tempo vai passando, nada disso, o cara vai passando impune. E durante toda a minha viagem, até chegar em casa, eu estava amargo, ruim, mal, indignado. A vida até perdeu o sabor naquela meia hora até chegar em casa. Assim, não acredito. Como pode uma coisa dessa? Como isso aqui pode ficar desse jeito? E eu brigando todo aquele tempo para que a justiça que eu queria ver acontecesse ali. Quando chego em casa, eu percebo. Nem sempre a justiça que eu procuro eu consigo achar. Eu tinha que tomar uma decisão. Continuo procurando aquela justiça? Mesmo depois de chegar em casa, vou continuar orando para Deus fazer aquele cara ser pego? E eu percebi que eu não queria viver desse jeito. Porque eu sei que essa procura provavelmente não vai ter fim. Eu vou continuar sentindo raiva daquele cara pelo resto da minha vida. Bem, se de repente Deus, na sua justiça, pode me fazer ver aquele carro de novo e ver a justiça acontecer, mas nem sempre isso é garantido. Eu podia escolher buscar aquilo que eu não vou achar. Mas eu tenho uma outra escolha. Tentar encontrar aquilo que eu sei que existe lá. Tentar encontrar aquilo que realmente existe. O que é isso? Justiça de Deus. Justiça de Deus acontece onde eu não vejo. Justiça de Deus acontece de um jeito que não entendo. Justiça de Deus acontece no tempo que eu nem imagino quando vai ser. Mas a Bíblia fala que existe a justiça de Deus. Então disse, Deus, está na tua mão.
Eu quero crer e eu vou tomar posse da sua justiça. Vou crer que o Senhor vai fazer algum tipo de justiça ali. Eu não sei qual que é. E eu vou querer ficar tranquilo, crendo que isso vai acontecer. E pedir a ajuda de Deus para tentar deixar isso passar. Jonas não conseguiu. Tanto que a escolha dele foi rejeitar Deus. Sempre que você procura a sua justiça e você não tem mais opções, sabe o que você está fazendo? Está rejeitando Deus. Está rejeitando Deus. Se a sua ideia de justiça é só daquele jeito que você quer, que você acha correto, e você não aceita mais nenhum, você está rejeitando Deus. Que a justiça de Deus pode ser totalmente diferente, você não está crendo nisso. Você não está aceitando isso. Lidar com injustiça nos coloca em conflito com Deus, se a gente não cuidar bem. Lidar com injustiça nos exige essa escolha. Eu ou Deus? E a gente vê aqui que Jonas está sofrendo, porque ele escolheu a si mesmo. E é tão sofrido que ele diz, eu prefiro não viver mais. Porque ele sabe no fundo do coração, isso aqui não tem fim. Ele vai continuar sofrendo com isso pelo resto da vida. Então, qual que é o pedido dele? Senhor, acaba com a minha vida agora, que aí meu sofrimento acaba. Jonas sabia muito bem o que a escolha que ele fez podia produzir na vida dele. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer achar justiça nesse mundo injusto é, primeiro, procure a justiça que pode ser achada. E a justiça que você vai conseguir achar com certeza é a justiça de Deus. Procure no lugar certo. Procure a coisa certa. E então, mesmo no mundo de injustiça, seu coração vai ter descanso. Mesmo no mundo de injustiça, você vai continuar vivendo, crendo na justiça. Vamos seguir aqui o que acontece com Jonas, porque, puxa, Deus não vai deixar Jonas desse jeito, né? No verso 6, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou o vento leste, quente, soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça, até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim, é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. O que Jonas, indignado, fica fazendo sentado ali em frente à cidade de Nínive? Ele está esperando o destino que ele deseja acontecer, certo? Ele viu que a cidade se arrependeu, mas ele está lá sentado. Não, vai que Deus muda de ideia, eu não sei. Vai que ainda assim esses caras se dão mal. Tá parecendo eu lá, né, no volante lá, esperando alguma coisa acontecer para saciar seu sentimento de justiça. Mas olha só a lição que Deus dá para Jonas enquanto ele está lá sentado no solzão do deserto, na frente da cidade de Nínive. Ele faz crescer uma planta para fazer sombra naquele calor para ele. Deus é muito bom, né? Para ele sentir que é muito bom ter sombra, sentir cuidado. E a Bíblia fala que Jonas se sentiu muito grato por isso. Ele achou muito bom aquilo acontecer. E Deus é engraçado, né? Jonas está esperando por razão errada ali, tá, gente? Mesmo assim, Deus cuida de Jonas. Mas Deus também faz surgir uma lagarta, um bicho que vai comer essa planta no talo. E sem o talo, a planta, logicamente, vai morrer e secar. Então, logo, logo, ele perde a sombra e aquele sol bate na cabeça dele, né? Gente, vocês devem imaginar que deve ser complicado ser no deserto tomando aquele sol lá, né? Ficar desidratado. Parece que é isso que aconteceu, ele ficou fraco, né? Passando mal. E naquele momento ele de novo teve um sentimento de indignação.
Mais uma injustiça na vida dele, não é isso? Puxa vida, aquela planta tão boa que estava me ajudando, por que que aparece um bicho para matar essa planta aí? Que mundo cruel, né? Então ele pede, poxa Deus, repete a mesma frase, vocês percebem? Que antes. Não quero mais viver desse jeito. Deus pode tirar minha vida. Jonas está tão indignado quanto na primeira vez. Assim como ele estava indignado por causa daquela cidade grande, ele está tão indignado também com aquela planta pequena. Parece coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Poxa, cidade, planta, não é? Mas tem uma coisa em comum aqui, não tem? Jonas continua buscando a sua justiça. E para ele, a justiça dele é a coisa mais importante na vida dele naquele momento. Não tem outra coisa mais importante. Tanto que não sei se vocês repararam, né? Quando Deus pergunta pela primeira vez para Jonas, tem razão de você ficar tão bravo? Ele deixa Deus no vácuo. Ele quer ignorar Deus. Naquele momento, o Deus de Jonas é a sua justiça. Ele trocou de Deus. Irmãos, não sei se vocês já viram esse anime, né? Que eu acho que tem um roteiro excelente. Se chama Death Note. Em 2006 virou um anime, mas antes disso era um mangá. Eu li todo, né? Tem até um filme live action disso. Olha só a história do Death Note. Um dia, um menino, estudante colegial, inteligentíssimo, brilhante, e um cara que tem um senso de justiça muito forte. Inclusive, ele é filho de policial. Um dia, por uma coincidência, ele pega um caderno onde está escrito Death Note, Caderno da Morte. Quando ele abre o caderno, tem um manual de instruções ali. Assim, se você colocar o nome de uma pessoa, essa pessoa morre. Assim, não, que absurdo é isso. Mas, assim, aquilo tem uma aura de ser algo tão diferente, até por curiosidade. Ele vê no noticiário, aparece a prisão de um criminoso, escreve o nome do criminoso. Imediatamente aquele cara morre. Aí ele vê que aquele caderno é de verdade. Tem um poder. Ele fica assustado, mas ao mesmo tempo ele fala assim: eu quero agradecer a Deus por ter me dado esse caderno. Que eu não estava aguentando mais tanto bandido se safando nesse mundo aqui. Eu acho que Deus está querendo me usar para fazer justiça. Ele começa a montar uma lista dos piores criminosos que existem no mundo e vai escrevendo os nomes ali. O mundo inteiro entra em pânico. Até o preso que está na prisão de segurança máxima vai morrendo sem explicações. E ele vai inventando um jeito de sempre tentar fazer isso. A princípio, a sociedade até começa a achar aquilo bom. Na mídia começa a aparecer gente falando: não sei quem que é esse killer, né? esse assassino aí, mas ele está fazendo um ótimo trabalho. Está tirando gente perigosa desse mundo, né? E ele começa a se sentir bem. Mas é claro que para a polícia isso aqui é um crime que tem que ser resolvido, né? O pessoal percebeu um padrão. Peraí, só criminoso está morrendo, um atrás do outro. Deve ter alguma explicação aí. E pior, deve ter alguém por trás disso. E a polícia começa a recrutar as mentes mais inteligentes para correr atrás desse rapaz. E dali para frente, irmãos, uma briga de polícia e ladrão. A polícia tentando identificar padrão para chegar cada vez mais perto. E começa a chegar perto. Inclusive, a polícia começa a bater na porta da casa do rapaz ali. E ele percebe que a polícia está chegando perto. Quando ele se sente ameaçado, ele pensa o seguinte: não posso deixar a polícia me pegar. Porque senão como é que o mundo vai ser justo? Os criminosos vão continuar soltos.
então eu vou matar esse detetive que está quase me pegando. É daí que a história faz a gente perceber o que acontece com o ser humano quando ele é crente não de Deus, da sua justiça. A justiça que eu e você temos é uma justiça imperfeita. Por mais que na hora faça lógica, né? Faz sentido. Pô, o cara fez mal, ele tem que pagar seu preço. Mas a gente é tão imperfeito que a gente não sabe todas as coisas que estão acontecendo ali. A gente não sabe se realmente a pessoa merece ou não. A gente não sabe se tem outro caminho ou não para resolver aquilo lá. Mas na nossa cabeça já está claro, né? Quando se trata de justiça. É isso ou não. E o ser humano que crê num Deus chamado justiça própria, nossa, que complicado, né? Como eu disse, é um ser humano que rejeitou o verdadeiro Deus. E não confia, né? Não crê que Deus pode resolver. Ele mesmo quer resolver. E ficar preso nisso. Essa história, para mim, desse mangá, é uma expressão da onde a gente pode chegar. A gente pode se tornar a pior coisa que a gente não gostaria de se tornar. Irmãos, quando a gente vê a vida de Jonas, podemos aprender o seguinte: se você quer procurar justiça, não se apegue a qualquer tipo de justiça. E aqui eu diria, não se apegue a qualquer justiça que você acha que tem que buscar ou tem que ter. Porque você pode estar enganado. E às vezes, por estar enganado, você de tanto buscar aquilo lá e você se frustrar de não alcançar, seu coração vai ficando duro, você vai perdendo misericórdia, você vai perdendo o sono, perde paz, você pode ficar cínico, você pode até se tornar um justiceiro com suas próprias mãos. E pior, se você nunca terá paz na sua vida, se continuar crendo nesse falso Deus. Então, um alerta para nós. Eu sei que cada um de nós tem o seu senso de justiça, mas diante de Deus, que tal você perguntar para Deus: Deus, está certo isso? Será que o meu senso de justiça é uma justiça correta, Senhor? Isso aqui é segundo a sua vontade? Ou eu preciso mudar? Ou eu preciso abandonar esse senso de justiça que eu estou guardando no meu coração? Nós precisamos fazer sempre uma limpeza em nosso coração e mente para tirar esses falsos deuses, essas falsas justiças da nossa vida. Vamos seguindo aqui na passagem da Bíblia, no verso 9. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Eu fico impressionado com a paciência de Deus, né? Jonas virou a cara para ele, desrespeitou na cara dura, e ainda assim Deus chega para Jonas, quer falar com ele. Ele faz a mesma pergunta que Jonas nem respondeu. Que é: Jonas, você acha certo ficar tão irado assim? E dessa vez, talvez por Jonas já estar cansado com o sol e com o tempo que passou, ele finalmente responde para Deus. E diz assim: não, eu acho sim, que eu tenho razão de estar irado sim. Ele coloca para Deus: eu tenho um tipo de senso de justiça que não está sendo suprido aqui. Né? E qual que é a resposta que segue da parte de Deus? Ele diz: olha só, tem uma coisa que aconteceu aqui, é muito engraçada. Você ficou com muita pena por aquela planta ter secado, né, e ter frustrado você. Mas essa planta, você não fez nada por ela. Né? Cresceu do nada para você.
e te deu sombra. Você, na verdade, nem tinha direito de exigir nada. Foi dado de graça para você. Mas olha só, Nínive tem 120 mil pessoas, né? Aí Deus está querendo mostrar que planta e 120 mil pessoas já são outra categoria, né? São coisas totalmente diferentes. E essas pessoas não sabiam discernir o que era certo e errado. Elas não conheciam a justiça de Deus. E não só tinha a vida das pessoas, tinha a vida dos animais. E ele pergunta: será que eu não deveria ter essa pena, essa compaixão que você teve com o Matinho, por uma cidade de 120 mil pessoas? Né? Você e a planta, eu com a cidade aqui. Eu teria muito mais pena dessas pessoas. Deus faz uma comparação do que aconteceu com Jonas com o que está acontecendo com o coração de Deus. E mostra para Jonas a diferença da justiça de Jonas e da justiça de Deus. Vocês não acham interessante que a história de Jonas termina aqui, sem a gente ver algum texto falando da reação de Jonas? Por quê? Essa verdade de Deus não tinha mais o que falar. Era a verdade absoluta, a resposta final. E por isso termina desse jeito. Uma história recente, a minha empresa, graças a Deus, ultimamente tem crescido, tem entrado bastante gente nova. E eu gosto muito de ter gente nova, né? Mudando um pouco ali o ambiente da empresa. E tinha uma moça do Rio de Janeiro. Para a gente paulistano é muito bom ver esse pessoal que é mais alegre, mais leve, né? Eu gostava de conversar com ela ali no cafezinho. Mas um dia eu vejo ela falando em voz alta, indignada com outro colega na empresa. Eu estava trabalhando, eu só fiquei escutando um pouquinho ali, mas não queria interferir. Mas eu entendi que ela não estava nada satisfeita com a nossa empresa. E passou alguns dias, ela veio até a minha mesa. Quem eu estou me despedindo. Estou indo embora daqui. Fiquei assim, nossa, o que aconteceu? Ela me contou, olha, eu não consigo aceitar uma coisa que aconteceu. O pessoal combinou de sair junto para um happy hour ali. E era uma turma da qual ela fazia parte. Mas só ela não foi chamada. E ela não entendia por quê. Foi lá tentar questionar as pessoas que estavam organizando. E as pessoas davam de ombros para ela. Ela falou, não, aqui eu não sinto que não estou sendo aceita. E decidiu ir embora, chorando. Nossa, me machucou aqui o coração, me entristeceu. Porque eu gosto da minha empresa, das pessoas que estão lá. E eu gostava muito que ela estivesse junto com a gente. E o que aconteceu com ela me deixou indignado. Que injustiça. Quem foi a pessoa que fez uma coisa dessa? Por que foi fazer um negócio desse? Eu quis saber o que aconteceu, quem foi o responsável. E eu fiquei tão triste que os próximos dias eram até chato de ir lá para a empresa. Era uma época boa, até eu tinha alegria de ir lá, né? Trabalhar no escritório eram dias que falam assim, tem pessoas que nem quero ver a cara. Só de pensar na que essas pessoas fizeram. Decepcionado. Estou tanto tempo naquele lugar e veio uma coisa dessa acontecer. E, irmãos, esse sentimento de justiça ficou assim. Eu ficava pensando, né, tem alguma coisa que eu posso fazer para a justiça acontecer? Né? Será que eu deveria denunciar? Será que eu deveria, né, fazer a pessoa pagar? E eu orava a Deus, né? Deus me dá sabedoria, né? Acho que é uma coisa boa que eu fiz. Antes de querer fazer alguma coisa, pedi para Deus me mostrar o que fazer. E Deus não me falava nada do que fazer. Silêncio. E passava dias,
passava a semana, e eu com aquilo lá, né? Com o tempo, claro, nosso coração vai acalmando, não esquece do que aconteceu, mas vai tocando o dia a dia. Mas olha só aí o que Deus faz, né? Um dos dias que estou no escritório ali, nossa empresa tem regime híbrido de presencial e trabalho em casa, né? Eu fui num dia que eu sabia que a maioria não ia estar, que eu acho que é sexta-feira, né? A maioria prefere ficar em casa já para emendar o sábado ali. E eu vou lá porque eu gosto de ficar sossegado, menos gente ali, né? Talvez tirando minha atenção, eu posso focar no trabalho. Mas quando chego lá, quem tá lá? Uma das pessoas que estavam envolvidas nessa história ali. No começo eu tô sentado ali, meio volta a memória, né? Eu fico meio assim. Mas numa dessas eu não queria mais manter aquele clima ruim dentro do meu coração. Eu comecei a puxar papo com a pessoa. E a pessoa me respondeu super amigavelmente. Não só isso, demonstrou que ela também estava com o coração meio sensível. Não estava tão confiante como sempre via. Não tinha aquela alegria que eu podia ver em outros dias. E Deus me fez enxergar que essa pessoa também estava sofrendo por tudo que aconteceu. Que eu posso não saber dos detalhes que aconteceu, mas tinha uma dor ali. E quando Deus me fez enxergar essa dor, meu senso de justiça evaporou. Porque Deus falou: o que você está querendo fazer, cara? Você queria bater nas pessoas aí? Não faz sentido. Você tem que oferecer outra coisa para essa pessoa. Talvez um ombro, um ouvido, uma oração, o seu amor. Nessa história, ninguém terminou bem. É o que Deus está me mostrando. A justiça que eu desejo não é você ir lá fazer a pessoa pagar, a pessoa já está pagando. E Deus me perguntando: e aí, agora o que você vai fazer? E eu tive que mudar o que eu entendia por justiça naquela situação. Até aquele dia eu estava carregando uma ideia de justiça. Naquele dia Deus quebrou e me fez jogar fora isso e me trouxe uma outra justiça no meu coração. É o que ainda hoje eu oro para que Deus me use, para que essa justiça de Deus aconteça ali. Irmão, sabe o que Deus está fazendo aqui com Jonas? Está tentando trocar de justiça que está no coração dele. Deus está dizendo: olha, essa justiça que está na sua vida, no seu coração, está te fazendo mal. Está pesado em sua vida. Vamos trocar? Em vez dessa justiça, ó, eu te trago a minha justiça. Para você enxergar outras coisas. E saber que não, a coisa está certa. A situação está andando. A solução está a caminho. A vontade de Deus está acontecendo. Então, meu amigo, pode descansar. Que tal você sair daqui e voltar para casa? E seguir com sua vida? Jonas só sairia dali se Deus realmente pudesse tirar aquela justiça da sua vida, aquele peso que mantinha ele ali, e colocasse a justiça de Deus, que faz ele continuar vivendo. Essa é a história de Jonas. Quando nós queremos achar justiça, irmãos, nós, na verdade, devemos nos propor a deixar Deus substituir, atualizar a justiça que você tem dentro de você. Justiça é muito fácil virar ídolo. E essa passagem de Jonas está te dizendo: não transforma essa justiça em ídolo. Não é para tudo isso. Não merece essa importância. Mas você pode substituir isso por outra coisa dentro de você. Você pode substituir por aquilo que Deus vai mostrar na sua vida. Por aquilo que Deus vai revelar daquilo que você não sabia que existia ou que estava acontecendo. Deus pode te dar um novo coração. Você tinha um coração cansado, magoado, frio. Deus pode te dar um coração de amor e de esperança e de paz.
Nesse mundo que a gente vê tanta injustiça, uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer é cuidar do nosso coração, não é verdade? É fácil o nosso coração se esfriar nesses tempos. E uma das formas de você não deixar seu coração se esfriar é deixar Deus cuidar do seu coração. E Deus cuidar da sua justiça. De Deus te ajudar a esperar nele, independente do que aconteça. A Deus te fortalecer para você crer até o fim do que Deus pode fazer e da justiça que Ele certamente vai trazer. E te ensinar a você descansar nele. Ter paz. Isso aqui é privilégio de quem crê em Deus, irmão. Só quem crê em Deus vai poder ter paz no mundo tão caótico como esse. Que privilégio. Você vai estar, seu coração vai ter uma morada muito melhor do que as pessoas que não têm esse privilégio. Que tal hoje de manhã, eu e você, deixar Deus cuidar do nosso coração? Será que você não trouxe hoje de manhã, quando veio aqui, ainda um coração pesado, uma mente pesada? Por um senso de justiça que está matando você por dentro? Está apertando você por dentro? Que tal hoje você abrir mão e falar assim, Deus, troca isso aqui, por favor? Substitui, coloca um coração novo em mim. Me faz enxergar sua justiça, me faz crer na sua justiça. Vamos fechar nossos olhos para fazer essa oração, irmão? Senhor Deus, nessa manhã, cada um aqui está tendo a oportunidade de colocar diante do Senhor o coração ferido pela injustiça desse mundo. E injustiça dessa vida que nem sempre corresponde às nossas expectativas. Senhor Deus, cada um aqui está tendo a oportunidade de trazer um coração cansado, uma mente cansada, uma vida desgastada, por buscar aquilo que, Senhor Deus, hoje nós enxergamos. Não vai levar a nada e nós não vamos encontrar aquilo que estamos buscando. Mas, Senhor Deus, sabemos que nossa vida não precisa ser assim. Nós sabemos que existe uma justiça que o Senhor pode saciar no nosso coração. E essa justiça não é a nossa justiça, mas a sua justiça. Nessa manhã, se tem alguém aqui, Senhor Deus, carregando uma injustiça que está envenenando a sua alma, Senhor Deus, ajuda essa pessoa a abrir mão disso. Ajuda nessa manhã essa pessoa a entregar esse sentimento, essa justiça nas suas mãos. Ajuda essa pessoa, Senhor Deus, ao Senhor tirar esse senso de justiça e colocar a sua justiça em sua vida, no seu coração. Ajuda, Senhor Deus, para cada um aqui que anseia pela paz, a poder descansar no Senhor, entregar suas ansiedades, entregar, Senhor Deus, as suas expectativas, entregar seus desejos, entregar aquilo que, as ideias que tem nesse momento sobre justiça e depositar tudo isso nas suas mãos e saber que podemos ficar tranquilos porque a sua justiça vai acontecer. Senhor Deus, que nessa manhã possamos ter um encontro com o Senhor, assim como Jonas teve com o Senhor. O Senhor está aqui cuidando de cada um e querendo que cada um possa ter o seu coração transformado. Que nessa manhã o Senhor possa ajudar a cada um dos corações aqui presentes a ser transformados pelo Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.